Quem acha que a vida do Atlético no mercado da bola tá fácil, tá completamente errado. E não vem com esse papo de, ai, é só abrir o bolso. Existem regras. E regras precisam ser seguidas. Regras precisam ser algo que, enfim, o futebol brasileiro tem suas leis e precisam ser seguidas, precisam ser cumpridas. Vamos lá. Explicar para vocês a grande dificuldade do Atlético no mercado da bola. É muito claro que o Atlético é um time com limitações financeiras comparados aos outros clubes do mercado da bola e, sendo bem sincero, hoje em dia acho que só Flamengo e Palmeiras fogem dessa realidade sem nenhum tipo de problema financeiro, sem nenhum tipo de questão financeira. É realmente um cenário que o futebol brasileiro ainda se encontra muito hiperinflacionado. A gente viu, por exemplo, o Cruzeiro na última janela fazer investimentos relevantes, mas optando por jogadores sul-americanos. É natural que quando você tem um mercado sul-americano à sua disposição ou jogadores sul-americanos de outros países apareçam sempre boas opções, boas alternativas e aquilo. Se seu dinheiro vale X no futebol brasileiro, para os jogadores sul-americanos vale 2x, 3x, 4x é muito mais valioso. O futebol brasileiro é a liga mais rica que a gente tem hoje no Brasil, é a liga mais rica que a gente tem hoje na América do Sul, é a liga que a gente mais rica que a gente tem hoje comparado à Argentina, comparado ao Uruguai, comparado à Colômbia, comparado ao Equador. E óbvio, outros jogadores que já saíram do país, estão na Europa, estão na MLS, ainda enxergam o Campeonato Brasileiro como um bom lugar para demonstrar seu futebol, como uma ótima vitrine, pensando em dar um salto maior. Ou seja, a gente entendeu que pro Atlético faz muito mais sentido contratar jogadores, destaques sul-americanos, como é o caso do Viveiros, do Benavides, do Zapelli, do Esquivel, do Teran, do que investir em jogadores do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, pra a gente contratar um jogador do nível desses caras que foram citados, com todo respeito, o Atlético não conseguiria. A gente tá falando de jogadores muito acima de qualquer projeção que dá para se fazer no futebol brasileiro, levando em consideração o nível dos atletas que o Atlético tem hoje. Hoje, por exemplo, a gente vê times com grana vindo pro Atlético não conseguindo tirar esses jogadores sul-americanos do Atlético, porque só o fato de estar no futebol brasileiro, esses caras já estão hipervalorizados. Então, beleza. Primeiro ponto a gente já entendeu. Vamos pro segundo ponto. Bruno Zapelli, Lucas Esquivel, Gaston Benavides. Estamos falando de 3 aqui. Carlos Teran, Steven Mendonça, Kevin Viveiros. Já estamos em 6. Falamos de Juan Felipe Aguirre e falamos de Alejandro Garcia. Estamos em 8. O grande ponto é: o futebol brasileiro permite 9 gringos. Ah, Thiago, mas você sabe que são 9 gringos, levando em consideração que você pode relacionar quantos você quiser? Cara, sei. Mas se a gente olhar dentro da hierarquia do elenco do Atlético e perceber o tamanho, o espaço que esses 9 gringos têm, cara, são jogadores que não faz sentido nenhum a gente tirar protagonismo de um Viveiro, tirar protagonismo de um Zapelli, tirar protagonismo de um Esquivel, tirar protagonismo de um próprio Mendonça, que eu acho que vem jogando bem, de um Benavides. Então, esses caras que já chegaram no Atlético, esses gringos, eles já estão estabelecidos. Querendo ou não, esses caras eles já estão consolidados. Agora a gente precisa ir além. Precisa descobrir novos nomes, precisa descobrir novas carinhas, novos rostos. Para aí sim o Atlético continuar reforçando seu grupo. Só que só tem uma vaga. E a partir do momento que você só tem uma vaga, a situação começa a ficar um pouco desesperadora. O que a gente vai fazer no mercado a partir de agora? Porque portas se fecham. E aí a gente começa a olhar esses 8 nomes. E para mim a gente vai precisar abrir mão de alguns. Para mim hoje, vamos lá. O Atlético não tem como abrir mão do Viveiros. Beleza? Chegou, protagonista da Série B, eu acho que é um cara que condiciona muito a maneira do Atlético jogar. Sendo bem sincero com vocês, eu não vejo contexto do Atlético na Série A que tem tudo para ser um time de transição sem Viveiros. Além do faro de gol, além da facilidade de arrastar os zagueiros, a gente viu como foi Viveiros contra os zagueiros do São Paulo, do Corinthians. Eu não vejo o Atlético liberando os Esquivel Zapelli. 2 jogadores muitíssimo acima da média. Muitíssimo. Acho que muito
da parte técnica que a gente carrega, de um reservatório técnico que a gente carrega, eu acho que a gente encontra tanto em Esquivel quanto em Bruno Zapelli. Dois jogadores que pra mim são ao concurso, assim. Mendonça, operário da bola, pra mim, muito útil. Muito útil. É um jogador versátil, é um jogador que se dedicou muito nessa reta final, podendo fazer posições que eu nem imaginaria que ele poderia fazer, como esse lado direito, então acho que conquistou meu coração. Teran, hoje é o nosso principal zagueiro. Teran é um jogador que, cara, traz toda a segurança defensiva que a gente imaginava tem em algum momento com outros nomes, mas foi no Teran a estabilidade defensiva, a capacidade de imposição física. Então acho que esse nome pra mim é também outro inquestionável. Aí Benavides. Você tá falando de uma das principais lideranças do elenco do Atlético, um jogador que virou exemplo pra todo mundo. Pra mim sobra um nome. O Alejandro Garcia é reforço pra temporada, não vamos se iludir. Eu me livraria do Aguirre. O Atlético resolve o seu problema de sul-americanos liberando o Juan Felipe Aguirre, fazendo com que o Aguirre seja lembrado por boas partidas na Série B, outros não tão boas, mas boas partidas na Série B. E o que vai acontecer a partir de agora? Você tem alternativa, você tem a chance de buscar alguém melhor, tanto como zagueiro, tanto como estrangeiro. Aí a gente já ouviu o nome do Kevin Cuesta, a gente escutou o nome do Christian Oliva. Eu acho que são estrangeiros que chegariam e somariam muito mais ao elenco do Atlético. Tô apurando o nome de um português aqui, hoje saiu o nome do Gabriel Vichamil. Então, olha a quantidade de jogadores que eu acho que poderiam agregar muito mais que o Aguirre. Eu sei que o torcedor do Atlético gostou do Aguirre, desse zagueiro rebatedor, desse zagueiro físico, cara de zagueiro. Acho que o Aguirre foi importante em alguns momentos, inclusive no jogo da classificação contra o América, eu achei ele muito importante, mas eu não consigo ver o Atlético atuante no mercado sem ter um a oportunidade de buscar jogadores sul-americanos. Então, pra mim, o Aguirre é a opção mais próxima da gente não ter ali um problema de falta de opções em relação a um mercado extremamente inflacionado no futebol brasileiro e um mercado que é limitante do futebol sul-americano, levando em consideração a quantidade de nomes que você pode buscar. É um mercado claramente que fecha o seu cerco, que diminui suas opções. Então, pra mim, o Atlético ele tá indo pra um caminho muito legal. Caso demita o Aguirre, tente trazer outro protagonista. Porque se você for olhar hoje o que o Atlético conseguiu fazer em 2024, ele entrega em 2025 a partir do protagonismo estrangeiro. Já são 2 temporadas tentando apostar na mesma estratégia. E vou ser bem sério com vocês, acredito que a gente tá muito próximo de lapidar um pouquinho mais e talvez ter o grupo estrangeiro mais relevante dentro de um elenco do futebol brasileiro. Valeu? Tamo junto, forte abraço. É nóis.